Estamos iniciando a terceira temporada do IBFcast em grande estilo. Nós vamos conversar com a nova direção do IBF Campinas Interior Paulista, que assumiu recentemente a direção do Instituto para o biênio 2025-2027. E nós estamos recebendo aqui o presidente do IBF, Marcos Ebert, e a primeira vice-presidente, Élica Martins. Marcos e Élica, obrigado por vocês aceitarem o convite, da gente bater um papo com associados, com os mantenedores, com o público em geral, falando sobre as ações que serão desenvolvidas pelo IBF durante esse biênio. Então, obrigado, viu, gente? Obrigada, é um prazer estar aqui com você e também com o Marcos. Muito obrigada. É muito bom poder estar aqui com você, com a Élica, com a comunidade do IBF. Muito bom, muito gostoso. Vamos conversar bastante. Você sabe, ô Marcos, que o IBF sempre foi movido a desafios. Sempre, né? Estamos chegando aí a 40 anos, quer dizer, um ano, na verdade, 2025, comemorativo, tanto que já foi lançado o selo de 40 anos do IBF, que vai fazer parte de todos os eventos que vão ser realizados ao longo de 2025. Mas eu acho que é muito interessante, ô Marcos, para as pessoas que não conhecem o Instituto, elas terem uma ideia do que representa um instituto sob o ponto de vista dos negócios e também dos executivos de finanças. Lembrando que o IBF Campinas Interior Paulista é o único sediado fora de uma capital. Então, quer dizer, já tem um diferencial a partir daí, não é, Marcos? Sim. O IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, é um sistema nacional. Há vários IBFs, não em todas as capitais, mas somente nas capitais, e de algumas capitais, quer dizer, e o único que não está numa capital é o nosso IBF, IBF Campinas, interior do estado de São Paulo. Participamos desse sistema, mas cada seccional tem sua autonomia e tem seu próprio corpo diretivo. E qual que é a nossa função? Nossa função é fazer a congregação dos executivos de finanças, quer sejam empreendedores, quer sejam executivos, pessoas que almejam ser executivas também de finanças. Esse é o nosso público. Bom, mas o que nós fazemos? Oportunidade de network com eventos sociais e eventos técnicos. Com a nossa intenção, a nossa agenda é manter o executivo de finanças ou o candidato a executivo de finanças, esse é o nosso público, mantê-lo atualizado com o que há de assuntos mais relevantes naquele momento. Ô, Élica, eu percebo, né, pela proposta de trabalho de vocês, de ampliar a conectividade. O que significa isso? Significa você criar ações no sentido de trazer cada vez mais as pessoas para o IBF. E, diante disso, eu imagino que vocês estão desenvolvendo uma agenda que eu chamaria de uma agenda bem positiva, né? Que, além de marcar os 40 anos do IBF, também oferece às pessoas condições, por exemplo, para que elas entendam o que é o IBF e, consequentemente, queiram, por exemplo, se associar. Eu gostaria que você trouxesse, né, para a gente, nesse momento, a importância de um membro, algum executivo de finanças ou um empresário se associar ao IBF. Uhum. Perfeito. Eu acho que é exatamente por essa diferenciação em relação à conectividade.
onde a gente busca cada vez mais integrar o público, o privado e o acadêmico. Então, essa integração, em nossas palestras técnicas, principalmente, ela faz com que demonstre cada vez mais um diferencial em termos de conhecimento, de inovação, de trazer assuntos relevantes, como o Marco bem colocou, em relação a assuntos técnicos, principalmente os tributários, que muito se discute neste momento, inteligência artificial. Então, a nossa agenda ela está repleta de assuntos importantes, né, com essa conexão, uma conexão também geracional, que isso ajuda bastante, trazendo os jovens com grandes ideias e aqueles já com muita experiência, transformando, unindo, conectando, para que a pessoa saia dali com conhecimento que ela não vai encontrar facilmente numa inteligência artificial ou numa internet, que ela saia com um diferencial. Esse é o IBEF. Esse é o IBEF que a gente busca cada vez mais trazer esses executivos para que eles saiam com valor daquilo que o IBEF apresentou. Essa é a ideia. Eu acho, gente, que tem um aspecto bastante interessante, e o momento é propício para isso, porque, gente, hoje o mundo, de uma forma geral, está passando por uma situação muito complexa, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está realizando uma guerra fiscal, vamos dizer assim, com vários países do mundo, mas principalmente a China. E nós temos também uma situação econômica, não só no Brasil, a nível mundial, bem delicada, né? Com inflação e tudo mais. E a gente discute hoje no Brasil essa questão, por exemplo, da reforma tributária, né? Que ela vai ser implantada ao longo dos próximos anos. Mas a gente percebe também que tudo movimenta através do que é feito ou realizado nos Estados Unidos. Diante de uma situação como essa, na avaliação de vocês, quais são os principais desafios? Por que eu estou falando isso? Porque, recentemente, o IBEF Campinas Interior Paulista divulgou uma sondagem econômica 2025, como faz todos os anos, e alguns pontos chamaram a atenção, como essa questão da inteligência artificial, a questão da reforma tributária. Então, só para que o público que está nos acompanhando neste momento tenha uma ideia sobre isso, né? Essa pesquisa foi extremamente importante, levando-se em conta todo esse quadro que nós estamos enfrentando atualmente a nível mundial. Né? Tem duas guerras acontecendo, né? A guerra de Israel com o Hamas, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso daí, de certa forma, influencia sobre o ponto de vista de até alimentação mesmo, né? Já que a Rússia, por exemplo, e a Ucrânia são grandes produtores de grãos. Né? Que momento, hein? O mundo... Nós somos testemunhas de um mundo em polvorosa. Um mundo, uma mudança da classe política, uma polarização muito grande. E é muito difícil a gente acreditar em algumas fontes, inclusive, que antigamente a gente acreditava. Então, é nesse ponto que eu creio que você é um privilegiado se puder estar participando do IBEF. Porque você vai ter chance de ouvir prós e contras dos dois lados. Você vai poder perguntar, você vai poder tentar se informar para tomar as melhores decisões na sua vida profissional e não ir para onde sopra o vento, da onde você colhe informações. Então, esse momento tão difícil, com homens públicos com excessiva iniciativa, perigosa, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo, o desequilíbrio completo a soja, né? Quer dizer, pode quebrar, os produtores de soja nos Estados Unidos podem quebrar, né? E por causa dessa decisão do presidente deles.
Então, eu acho que essa é a hora de você ter gente qualificada para conversar e não sair tomando decisões, porque, obviamente, há um grande interesse em se ganhar dinheiro usando essas informações. Muitos incautos perderão dinheiro. Eu vejo assim, Wellington, eu não sei se você concorda, mas essa sondagem econômica do IBEF, na minha visão, eu acho que deixou muito claro que as pessoas elas estão muito cautelosas, né? Num termo assim mais coloquial, pisando em ovos. E eu não sei se é essa mesma percepção que você tem em relação a essa sondagem que foi divulgada. E tem também um outro ponto muito importante que me chamou bastante a atenção. Por exemplo, sob o ponto de vista de emprego, o que a gente percebeu por parte dos respondentes é de que eles pretendem manter o quadro, né? E até um percentual que pretende contratar. Se não me falha a memória, eu acho que era 25% contratar, 25% demitir. Eu acho que era isso. Diante desse quadro, a gente pode ter esperança, né, Wellington? Com certeza, porque ele veio uma resposta até muito alinhada com o Boletim Focus do Banco Central, né, do Bacen, que é um norte, mas ele traz ali uma certa experiência também por parte desses grandes empresários, que poxa, o negócio não está tão ruim assim, com crescimento de PIB de 2%, então não é o momento de demitir. Pelo contrário, vou manter, né, e buscar o quê? Buscar um crescimento, mesmo que seja pequeno, buscar ali, um ano, né, com cautela, porque realmente há uma preocupação no mundo inteiro, não só Brasil, né, com relação aos impactos macroeconômicos e micro, mas, de fato, também a gente tem que levar em consideração que a gente está numa região extremamente privilegiada em relação ao PIB, né, na concentração de grandes empresas aqui nessa região. E essas grandes empresas, elas mostram esse norte muito alinhado com aquilo que o Brasil espera. E o diferencial de tudo isso e dessa discussão dentro do IBEF é que você traz ali esses grandes empresários com extrema experiência, né? E, ao mesmo tempo, aqueles jovens procurando esse conhecimento, porque a gente já passou por diversas crises ao longo desse tempo, né? Ao longo desses últimos anos, desses 40 anos do IBEF, né? Com crise internacional lá atrás, logo depois uma pandemia que não se previa, não se esperava, e tudo foi novo, até o retorno da pandemia, tudo foi novo. Que empresa que estava preparada para tudo isso? Que, ao mesmo tempo, foi muito bom para a tecnologia, porque cresceu muito, deu aquele empurrãozinho. Sim. Que talvez muitas empresas não queriam investir. E esse crescimento, essa expectativa para esse ano, apesar de cauteloso, ele é importante, porque ele mostra que a gente não está dando um passo para trás, mas que a gente está se mantendo. Agora, a gente sabe o que é curioso? Eu converso com muitos executivos, com muitos empresários, das mais diversas áreas. E no IBEF nós temos empresários. Né? Nós temos empresários que atuam em diversas áreas. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois com relação à questão da empregabilidade. No seguinte sentido: qual é a reclamação que vem de muitos desses executivos, de muitos desses empresários, empreendedores? A falta de uma mão de obra qualificada, a falta de comprometimento da mão de obra com o trabalho que está sendo ofertado. Então, tem uma situação, por exemplo, curiosa, que determinadas áreas, principalmente, Wellington, de tecnologia, tecnologia da informação, na qual você tem a vaga e não consegue ocupar essa vaga por falta de qualificação. Como é que vocês estão vendo essa questão
né? Vocês que têm contatos com empresários e vocês também que são executivos, que são donos de negócio, como é que vocês estão vendo isso daí, gente? Olha, o mercado de mão de obra realmente está muito difícil. Está faltando qualificação. Nós estamos vendo que certos setores precisam de mão de obra e não estão encontrando, que não tem mão de obra disponível, e até às vezes pode até ter a mão de obra disponível, mas não é qualificada. Ela pode até ter o diploma e não ter a capacitação. Então, o Brasil ele vive um momento de baixo desemprego, as empresas tentando contratar, às vezes tem que demitir de um lado. Outro dia eu fiquei sabendo um caso que eu fiquei chocado. Diz que em transportadora, motorista está muito difícil. Uma transportadora, o motorista parou num posto, ligou para a empresa e falou, olha, estou deixando o caminhão aqui, a chave está com o gerente do posto, mas eu recebi uma oferta, eu estou indo para lá assumir agora, então venho pegar o caminhão aqui no posto. Quer dizer, eu acho que isso não só fala sobre emprego sendo ofertado, mas também com falta de compromisso daquela pessoa que tem um bem na sua mão, uma carga, compromissos de entrega, tem um patrimônio que é o caminhão na sua mão e larga lá e vai cuidar da vida própria. Então, eu acho que o país está sofrendo muito com isso, precisamos repensar, eu acho que até o nível técnico, não só pensar em termos de formar profissionais de nível universitário, mas formar profissionais de nível tecnólogo, alguma coisa assim, para melhorar a prestação de serviços e a qualidade da mão de obra. Porque, sim, você está certo, está sobrando, em alguns setores sobram vagas, e não tem gente para preencher. E qual é a sua percepção, Élica, sobre isso? Bom, eu vou fazer uma provocação. Até nessa questão de oferecer um pouco mais, né? Oferecer um pouco mais, ou de repente tira a pessoa de um cargo e pula a pessoa 2 cargos acima. Não, mas essa pessoa está preparada tecnicamente, mas talvez não emocionalmente ou não madura o suficiente. As empresas têm pecado nisso. Agora eu vou falar como empresária, né? E o que eu tenho visto nessas empresas, porque eu tenho contato com muitas empresas, de fato. E o que eu tenho percebido também, além do jovem que vem de uma forma diferenciada e imediata, o que a empresa está fazendo para trabalhar esse jovem? Em termos de governança, em termos de cultura, e qual é o treinamento em todas as escalas da pirâmide? Porque se eu jogo a pessoa ali e não dou treinamento suficiente, o concorrente vem e leva. Esse é o ponto, entendeu? Se eu não cuidar bem do meu colaborador, que são pessoas, e todos os negócios, por mais tecnologia que se tenha, eu tenho que ter pessoas por trás. Esse é o maior valor que a gente tem em qualquer negócio. Verdade. Então, o que eu vejo? A falta, talvez, de uma estrutura, talvez porque as empresas estejam muito preocupadas ali em avançar, em crescer e tal, mas elas têm que pensar que quem que vai avançar e crescer são os seus colaboradores. Então, a preocupação com essas pessoas, a preocupação no acolhimento, no amadurecimento e no estágio correto, sem pular, isso faz um diferencial muito grande. E isso é um dos pontos que o IBEF quer trabalhar esse ano. Então, na parte de governança corporativa, já demonstrando essa estrutura dentro das empresas, é o próximo evento que a gente vai ter agora em maio, tá? E trabalhar com esses jovens também e mostrar o quanto é importante buscar esse conhecimento e essa experiência e trazer isso para dentro das empresas, conscientizar. Esse é o ponto. Conscientizar e ver que as pessoas é que fazem os negócios. E que fazem a diferença. E que fazem a diferença. Gente, você sabe que você estava falando isso daí, Élica, e gostei dessa provocação, porque realmente as empresas elas precisam, muitas precisam sentar e avaliar. Né? E, de repente, você estruturar de uma forma que você retém esses talentos. Que tem talento, né? Que você trabalha, esse talento ele pode despontar, né?
dentro e crescer dentro da empresa. Mas também tem um outro problema também, que isso daí é um problema antigo. Por exemplo, as empresas que treinam, às vezes, essas pessoas, quando essas pessoas estão no ponto, vem o concorrente e tira essa pessoa. Por quê? Porque oferece um salário maior. Né? Muitas vezes as pessoas saem, mas às vezes, Marcos, é curioso, viu? Às vezes as pessoas, você fala assim, nossa, o camarada ele saiu da empresa por, sei lá, R$2.000 a mais. Mas, pasmem, muitas vezes essa pessoa sai por R$10, por R$20 de diferença, R$100 de diferença no salário. Né? Então, tem esse problema também, né, das empresas, muitas vezes, e aí chegar o concorrente e puxar. Né? Mas eu acho que, assim, a partir do momento que as empresas elas se organizem e desenvolvam ações não só em termos de benefícios, mas também de um salário justo, né, que seja interessante, você consegue reter esses talentos, né? Sim, com certeza, porque a cultura ela faz toda a diferença. Eu já tive colaboradores que ofereceram um valor maior e ele falou, não, prefiro ficar aqui porque aqui eu tenho oportunidades de mostrar os meus conhecimentos, de empreender de alguma forma. Então, ele acabou ficando pela cultura, pelo acolhimento, porque ele sabe que lá ele pode fazer a diferença. Então, isso é gratificante para a gente. Quando a gente vê que a gente fez o trabalho de casa, de retenção, de dar oportunidade, de dar fala, de ter portas abertas, né, para ouvir esses colaboradores. Porque eles trazem ideias maravilhosas que muitas vezes a gente nunca parou para pensar. Mas já tive também casos, tá? Sendo bem sincero, de colaboradores que saíram por pouco. Ele não estava alinhado com a nossa cultura. Sim. E, muitas vezes, se não está alinhado com a nossa cultura, né, talvez seja importante que ele conheça outras culturas também. E aí acaba batendo na nossa porta novamente, querendo voltar. Então, já aconteceu assim, vários casos, tá? Mas o que eu falo, a cultura ela é uma raiz muito forte, que, se trabalhada, o colaborador não vai sair facilmente. Tá? Aquele tal dinheiro no fim do dia, pagando bem que mal tem, né? Dentro dessa linha de pensamento, tá, eu estava me ocorrendo aqui, um vendedor, para fazer uma venda, precisa prospectar e conversar com 10 clientes, né? Então, a gente também tem que treinar um monte de gente para ter gente, e vai perder. Eu ainda prefiro ter gente treinada na minha empresa do que parar de treinar e que a pessoa fique comigo. Porque se eu parar de treinar, a pessoa ficar comigo, o meu cliente vai ser muito mal atendido. E isso que a Érica falou, a questão do respeito que a pessoa recebe da empresa, a questão quando eu digo respeito, são os respeitos trabalhistas, mas também o respeito como pessoa, né? Ter direito à voz, ter direito à educação básica, né? Que é um cumprimento cordial, quer dizer, ter um bom ambiente entre os colegas, ter uma empresa com uma reputação boa para ter orgulho de fazer parte daquela equipe, daquela empresa. Então, lógico, eu já tive funcionário que chegou para mim e falou, olha, eu estou triste por dentro, eu vou ganhar mais, mas eu preciso ganhar mais. Porque eu tenho um filho que vai morar fora, porque vai estar estudando, eu estou indo com dor no coração. Quer dizer, então, às vezes, até a pessoa vai embora por um motivo justo, né? Quer dizer, não é só o motivo financeiro, tem um propósito por trás daquilo. Então, o que a gente precisa ver, né? Eu estava lendo esse final de semana um artigo sobre a felicidade interna bruta. Né? Isso é importante. Quer dizer, o Butão, né? Um país que não mede mais pelo PIB, ele mede pela felicidade do seu povo. Né? A gente tem que pensar na felicidade interna da nossa empresa. Sim, né? Exato. Não, quer dizer, lembrando que o objetivo é cuidar de gente, cuidar dos acionistas, cuidar de um monte de... É ter esse equilíbrio todo. Né? Ô, gente, nós estamos quase encerrando.
esse episódio do IBFcast. Rápido, né? Já. Mas antes de encerrar, eu gostaria muito da gente destacar 2 pontos muito importantes. Porque quando a gente fala em IBEF, a gente fala em conhecimento, a gente fala em valores, que são 2 pontos assim extremamente importantes, né? E existe essa preocupação com o corpo diretivo do Instituto nesse sentido. E por que eu estou falando isso, gente? Porque o IBEF, hoje, para desenvolver todas essas ações de conhecimento, vários eventos que são promovidos, o que na verdade movimenta isso? São os mantenedores do IBEF, né? São o quadro associativo do IBEF. Aí a pergunta que não quer calar, né? As pessoas estão acompanhando, nossa, que legal esse instituto, que bacana o que eles oferecem. Eu gostaria de fazer parte, gostaria de colaborar. Como é que as pessoas fazem para colaborar, por exemplo? Eu quero ser um mantenedor. Qual é a vantagem de eu ser um mantenedor, Élica? A grande vantagem de ser um mantenedor é que, além de ter o seu nome, né, em todo o estado de São Paulo, em todos os nossos eventos, na questão de marketing, que a gente não pode esquecer, isso é importante para eles também, né, ele tem como trazer o conhecimento para os seus colaboradores, né, por meio dos nossos eventos de governança corporativa, que ele é um guarda-chuva dentro da empresa, ele é extremamente importante, por meio de mudanças como essa agora tributária, por meio de expectativas futuras em relação à tecnologia e muito mais que isso, o networking. Sim. O networking, as atividades sociais que a gente tem é excelente. E hoje o network ele faz uma diferença muito grande, principalmente para quem está vindo. Então, assim, ser um mantenedor ele tem vantagem em vários aspectos, não só simplesmente porque o nome dele está ali. Não, ele tem também a capacidade de fazer eventos conosco, né, de trazer o seu conhecimento para o IBEF como todo, para a comunidade do IBEF como todo, esses executivos de finanças. Agregador, né? Agregador, é a conexão, né? E volta no que você perguntou no início, a conexão, essa conexão é muito rica. Aí, por exemplo, eu estou acompanhando e tal, puxa, eu não tenho hoje, por exemplo, né, recurso para ser um mantenedor. Eu quero. E um dia, se Deus quiser, eu vou estar lá. A minha marca ali, né? Aparecendo em todos os eventos, no site do IBEF, no aplicativo do IBEF. Que o IBEF está conectado, viu, gente? Isso que é importante colocar. Inclusive as novas tecnologias. Aí, mas eu queria participar dos eventos do IBEF. Nossa, é tão interessante. Eu tenho um grupo dentro da minha empresa que quer participar. Aí, essas pessoas podem se associar, né? Sim. Quais são as vantagens, por exemplo, de você se tornar um associado do IBEF? Tá. Bom, eu acho interessante a gente falar. O mantenedor seria o patrocinador. Isso. Né? Isso. Existem vários níveis de patrocinadores. Tá? Quer dizer, não é uma cota ouro apenas, quer dizer, há outras cotas que são viáveis. E IBEF, escreve assim, né? IBEF, o nosso site é ibefcampinas.com.br. E lá vai ter o telefone, vai ter tudo. A vantagem de se associar. A vantagem de se associar, se a pessoa for uma reclusa, nenhuma. Né? Mas se ela for uma pessoa interessada em se juntar a um grupo, nos nossos eventos, nós estamos lá abertos principalmente a acolher as pessoas novas. A gente presta uma especial atenção, não fica aquela panelinha apenas, né? Principalmente nós da diretoria procuramos, né? Foi assim que eu cheguei ao IBEF. Em 2005 eu cheguei ao IBEF, né? Eu me lembro que eu marquei de participar, eu fui muito bem acolhido e aí houve um sócio esportivo.
E minha mulher fala, eu não conheço ninguém. Bom, resultado, nós saímos daquele sócio esportivo que eu encontro num final de semana, num hotel na região, ia haver um cruzeiro do IBF e nós saímos, minha mulher tinha se inscrito no cruzeiro do IBF. Quer dizer, o acolhimento é uma coisa natural. Nós ajudamos, a pessoa não precisa ser entrona, não, ela chega lá, é só ela dar um sorrisinho, né, que mostrar, estou a fim de conversar, que nós vamos acolhê-la. E aí ela vai participar. Nesse evento, ela vai receber uma bagagem já sobre aquele assunto muito interessante e também vai começar a fazer o seu network. Então, o que eu creio que seja interessante é a pessoa estar disposta a participar do nosso grupo e aí ela vai receber desconto quem é nosso associado tem desconto em algumas empresas, restaurantes, farmácias, algumas empresas, que no fim a anuidade, a trimestralidade, que não é nada caro, ser sócio do IBF é barato. É menos de R$100 por mês. Entendeu? Então, é menos não, é em torno de R$100 por mês. Tá? Então, quer dizer, é viável, não é caro. Se for consumir nesses lugares, já vai pagar anuidade, não vai ter problema nenhum. E vai se juntar a associados de um nível muito bom. E eu tenho certeza que, assim como eu fui muito bem acolhido há 20 anos, a Élica também há menos tempo, mas também foi muito bem acolhida há algum tempo, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser bem acolhida e vai ter acesso a network e a assuntos sobre reforma tributária, a NR01, que vai medir agora a qualidade dos ambientes, da saúde mental do ambiente de trabalho, tudo. Eu creio que vai ser muito útil para quem está lá querendo entrar. ibfcampinas.com.br. Marcos Ebert e Élica Martins, obrigado. Eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o que é o IBF, como que ele funciona, né? E tenho certeza absoluta que muita gente vai entrar em contato para saber e ter a oportunidade de adquirir esse conhecimento, que o conhecimento, Élica, é o maior bem, o maior tesouro que alguém pode ter. Né? Exato. Eu acho que não é dinheiro, não, sabe, é o conhecimento. É o que leva para a vida, né? É o que leva para a vida. Então, eu quero agradecer demais vocês dois, desejar sucesso nesse biênio 2025-2027 e, com certeza, muita coisa positiva nós vamos ter em 2025, levando em conta esses 40 anos do IBF, que conta muita história. Obrigado, viu, gente? Obrigada. E eu que comecei lá atrás pequenininha também, né? Chegando ali pouquinho hoje, já faço parte da administração. Quer dizer, já há muitos anos faço parte da administração. Então, venha para o IBF. Muito obrigada. Sim, vai ser um prazer receber as pessoas. Obrigado pela oportunidade. Sempre falar do IBF é muito bom. Obrigado a Élica por estar junto comigo e, em muitos casos, até liderando o IBF. Eu estou muito contente de estar aqui. O IBF é uma satisfação participar, o network e as coisas que eu me mantenho atualizado lá tecnicamente é muito bom. Vale a pena. Obrigado a vocês. Gente, lembrando que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. E o que é interessante, né? Você, na página do IBF, no YouTube, nas nossas redes sociais, você pode ver e rever os episódios do IBFcast tantas e quantas vezes vocês desejarem. Tá? E convido vocês para o próximo episódio do IBFcast. Até lá.